Olá, eu sou o professor Goiardo e neste vídeo eu vou apresentar a minha visão sobre o conflito entre Israel e o Irã. Este vídeo é um pedido do amigo Carlos Carmona, a quem eu mando um forte abraço. Bom, eu não estou em casa, estou em viagem, encontro na cidade de São Paulo, devo retornar para casa na segunda-feira. Bom, eu não vejo o conflito entre Israel e o Irã como uma guerra em específico, mas como uma batalha de uma guerra maior, uma semi-guerra mundial. Eu posso falar em outro momento sobre ela, travada entre a Rússia e a Europa. E especificamente em razão dos ataques do Hamas em outubro de 2023. Quando ocorreu aquele ataque, estava-se em um momento de tensão, um momento do auge, talvez, do conflito entre Rússia e Ucrânia, e a abertura daquela frente de combate mudou o foco completamente. As atenções do mundo se dirigiram para o Oriente Médio. E essa estratégia, ela me lembrou da Batalha do Somme, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916. Uma ofensiva maior, chamada Batalha de Verdun, a maior da frente ocidental, que durou mais tempo. Ela começou em fevereiro de 1916. E em meados daquele ano não havia tido nenhum grande progresso pelo lado da Tríplice Entente, dos aliados ocidentais. Então, os franceses tiveram a ideia de abrir uma nova frente de combate chamada a Ofensiva do Somme, né? E que foi uma batalha dentro de outra grande batalha. Apesar da Ofensiva do Somme não ter tido grandes resultados estratégicos para a França e para a Inglaterra, pelo menos aliviou a tensão em Verdun, nos campos de Verdun. Isso por quê? Porque os alemães que estavam na defensiva tiveram que remanejar tropas e equipamentos para a Ofensiva do Somme, né? Então teve esse componente, né, de aliviar as tensões na frente principal de combate. E me pareceu ali naquele momento que essa teria sido a estratégia lá do ataque do Hamas em Israel. E alguém poderia dizer assim, mas o que isso tem a ver com a guerra da Rússia e Ucrânia? Muitos analistas dizem que tanto o Hamas quanto o Hezbollah são braços armados, ou eram braços armados, do Irã na Palestina. E aí, se isso for verdade, essa minha proposta ela tem sentido. Inclusive, também, quase ao mesmo tempo, ocorreu a deposição do Bashar el-Assad, né, que era o governante, o ditador da Síria. E a Síria, um dos principais e históricos aliados da Rússia. Inclusive, a Rússia mantinha uma base naval naquele país. E o que acontece? Essas batalhas acessórias, distantes da frente principal de combate, elas sim se conformariam no que eu chamo de comer a sopa quente pelas beiradas, né? Então, os aliados ocidentais, tanto a OTAN, a Europa, os Estados Unidos, enfim, eles temendo um confronto direto com a Rússia em seu território em razão da possibilidade de uma guerra nuclear aberta, eles adotaram a estratégia de comer pelas beiradas, ou eliminar os aliados da Rússia e deixar a Rússia isolada na guerra de atrito. Então, já foram eliminados a Síria, os braços armados do Irã na Palestina e agora o próprio Irã, que era o principal fornecedor do principal vetor aéreo utilizado pela Rússia na guerra, que eram os drones iranianos, né? Que provavelmente esse fornecimento deve ter entrado em colapso já, agora, e a Rússia se vê na necessidade de utilizar os mísseis, como tem usado nos últimos dias, diretamente contra a Ucrânia, em razão do fim desse fornecedor. De fato, hoje, a Rússia só tem um único aliado direto no esforço de guerra, que é a Coreia do Norte, que fornece tropas e equipamentos. E apesar de não haver nenhum indicativo de ação na Península Coreana, provavelmente deve acontecer, né, se não direta, no mínimo indiretamente, mas o fato é que a Rússia hoje ela se vê quase já isolada nesse conflito. Todas as costuras construídas pelo Putin
como base de apoio, né, na nova ordem mundial, como ele disse, já não existe mais, agora já não existe mais. E essa estratégia de comer a sopa pelas beiradas, ela tem uma dupla vantagem para os aliados ocidentais. Primeiro, isolar imediatamente a Rússia e ela entrar em colapso na guerra de atrito, que já dá sinais, inclusive altos oficiais russos têm indicado essa possibilidade, essa iminência. E, ao mesmo tempo, deixar a China isolada, né? Com o colapso final da Rússia, a China não vai ter nenhuma outra base militar ou política de apoio, e ela se vai ver isolada em um contexto em que uma possível guerra no futuro ela não teria nenhuma base maior, né? Ela teria que enfrentar sozinha, mais ou menos como a Alemanha enfrentou na Segunda Guerra Mundial, sozinha a todo o Ocidente. Então isso seria muito arriscado, né? E essa estratégia, enfim, me parece ser a que representa o que acontece no conflito mundial hoje. Eu chamo de semi-guerra mundial apenas porque não houve declaração formal de guerra entre os beligerantes, apesar do conflito já envolver as principais nações do mundo e até mesmo potências intermediárias como o Brasil. Então já envolve vários países do mundo, tem interesses coloniais, que na minha visão também é uma das bases mais fundamentais do início desse conflito, especialmente a disputa por colônias na África entre a Rússia e a França, mas depois eu trato dessa matéria. Mas enfim, eu queria dizer neste vídeo que, na minha visão, as razões ou a configuração do conflito entre Israel e o Irã, na verdade, é uma frente de batalha da guerra maior travada entre a Rússia e a Europa e o Ocidente. Então é isso. Se você gostou, curta. Se você discorda, tem outras opiniões, deixe aí nos comentários. E um forte abraço a todos.